E a gente começa falando sobre a confirmação da Embaixada do Brasil em Tel Aviv de que um brasileiro é um dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza. O nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo, conversou com a família desse brasileiro e vai contar detalhes para a gente agora. Michel, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. A irmã do brasileiro, ela contou que ele, Michel Nissenbaum, saiu de casa no dia 7 de outubro, no sábado, quando a guerra começou, e depois disso perdeu o contato totalmente e não há qualquer tipo de informação sobre ele. Segundo a família, o computador do brasileiro foi localizado através da geolocalização pela confirmação do computador, foi localizado na faixa de Gaza. A irmã do brasileiro disse também que a família dele recebeu um telefonema a partir do telefone celular dele, mas na conversa veio da faixa de Gaza e eles apenas ouviam pessoas falando em árabe e dizendo que eram do Hamas. O carro do brasileiro foi encontrado queimado semanas depois, mas os serviços de identificação dos mortos aqui em Israel não comunicou nenhum tipo de informação sobre a possível morte dele. Então ele é considerado o refém. O Comitê das Famílias de Reféns Israelenses, que agora aqui nessa praça em Tel Aviv continuam protestando pela libertação dos reféns, considera Michel também um refém. Ele deve estar na faixa de Gaza, segundo um comitê. A família disse que ele também precisa de remédios, ele tem diabetes e uma doença crônica, a doença de Crohn, é uma doença digestiva crônica, e segundo a família isso também já foi comunicado para a Cruz Vermelha Internacional. Ele tem a mãe também idosa que mora aqui em Israel, ele é divorciado e tem 2 filhas e 5 netos, e segundo a família ele estava esperando o nascimento de mais um neto agora em dezembro. O Hamas até agora não fez qualquer menção a brasileiros mantidos como reféns. O grupo vem libertando também pessoas com nacionalidades além da israelense, mas até agora não há palavra sobre o israelense. A irmã de Michel Nissenbaum, que se chama Mari, eu conversei com ela, ela disse que já teve uma conversa por Zoom, por videoconferência com o presidente Lula e que ele prometeu ajudar. Agora ela soube também que o presidente está no Oriente Médio e pediu para que ele possa fazer algum tipo de intervenção junto às autoridades do Catar e de outros governos aqui da região por qualquer tipo de informação sobre o brasileiro. O exército israelense também já colocou à disposição da família soldados que fazem acompanhamento e que passam qualquer tipo de informação para a família. Agora, o governo de Israel montou um comitê oficial com poderes ministeriais para acompanhar a situação dos reféns. Eu pedi informações sobre o brasileiro, mas o porta-voz não responde. Isso significa que ou ele não tem informação, ou existe algum outro tipo de problema, algum tipo de fonte que não pode ser identificada ou qualquer tipo de dúvida. A família considera ele refém até que tenha qualquer tipo de informação. Michel Nissenbaum é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, é técnico em computação e mora em Israel desde os 12 anos de idade. Luciana. E sofre, inclusive, problemas de saúde. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, ô Michel Gavendo. Mas eu queria que você ficasse comigo só mais um pouquinho, porque é o seguinte, as pessoas devem estar se perguntando em casa por que agora, a gente já chegou a falar do Michel Nissenbaum em algum momento, mas as informações eram muito difíceis, porque Israel, e eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador, ainda estava contabilizando os seus mortos à época e fazendo exame de DNA em alguns deles. Então, a gente não tinha certeza. Os próprios 3 brasileiros foram sendo confirmados depois, ao longo das identificações dos corpos. A gente não tinha certeza quem estava em poder do Hamas e quem tinha sido assassinado. Então, essa é a grande confusão e eu queria que você explicasse um pouquinho isso para o telespectador. Luciana, existe também um outro fator. O Hamas afirma que tem também corpos
de pessoas que morreram nos ataques de 7 de outubro e que foram levados, porque nas negociações aqui também os corpos entram como moeda de troca. Inclusive ontem o Hamas disse que iria entregar corpos para Israel, mas o país não aceitou. Na troca de reféns por prisioneiros, hoje o Hamas também afirma que também incluiu corpos. Acontece que a identificação dos mortos, logo depois do ataque de 7 de outubro, levou muito tempo. Israel afirma que alguns estavam em estado de incineração, estado que estavam além da possibilidade de reconhecimento imediato e até mesmo por DNA. Foram feitas contraprovas também com arcadas dentárias, então levou muito tempo. Agora, esse trabalho de identificação dos corpos já foi encerrado oficialmente, ou seja, Israel já tem na conta de todas as pessoas que morreram nos ataques do Hamas no 7 de outubro. Quem não está nessa lista é considerado refém do Hamas. Agora, não há qualquer tipo de informação sobre o estado dessas pessoas. A gente vê desde sexta-feira, quando começou a trégua e a troca de reféns por prisioneiros palestinos, o Hamas libertando pessoas, mulheres e crianças, mas os homens, só a partir de amanhã, se a trégua continuar, vão começar a entrar na lista de libertação. Então a família afirma que nega a possibilidade de ele ter morrido lá no dia 7 de outubro e não está desaparecido porque as buscas pelos corpos também já terminaram. Então a única alternativa é que ele está nas mãos do Hamas. E agora também com o reconhecimento da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O Itamaraty também não confirmou em Brasília oficialmente, mas aqui em Israel, segundo as autoridades e o exército israelense e o comitê das famílias de reféns, Michel Nissenbaum sim está nas mãos do Hamas, mas não há qualquer tipo de informação sobre seu estado de saúde e, é claro, nem sobre sua localização, Luciana.